O sétimo período da história de Israel, Reino Unido, capítulo 1, a duração do período. Este período vai da eleição de Saul até o ano 1 do reinado de Roboão, quando houve definitivamente uma divisão de reinos. Por que eu falei aqui definitivamente? Porque mesmo no período de Saul, houve algumas contestações do seu reinado, e quando Saul morre, tá bom? Já houve ali uma pequena divisão, uma parte de Israel ficou sendo governado por Davi, outra parte pelo filho de Saul, tá bom? Mas na época do filho de Salomão, Roboão, vai haver a divisão definitiva. Apesar de muitas das vezes haver pequenas divisões, tal como Davi esteve 7 anos reinando sobre Judá, enquanto o filho de Saul, Esbozete, reinava sobre Israel. Portanto, este período durou 40 anos de Saul, 7 anos de Davi sobre Judá, 33 anos de Davi sobre todo Israel e 40 anos de Salomão, 120 anos. É interessante como o número 40, ele persegue Israel assim na história, né? Tá bom? Número 40 é um número de provação, e alguns até querem argumentar que, na verdade, todo o Antigo Testamento é uma ilustração criada, tá bom? Mas que esses personagens não seriam verdadeiros, tá ok? Bom, esses personagens foram verdadeiros até o reinado de Davi. Literalmente, ele não durou 40 anos sobre todo Israel, ele durou 33 anos, tá ok? Mas esses 40 anos, além de simbolizar um período de provação, ok? Ele também ele marca ali o livro de Juízes, porque é um período que se levanta uma nova geração, e essa nova geração sempre é dito que ela não temia ao Senhor. Por que ela não temia ao Senhor? Porque não houve um ensino correto para que eles mantivessem a fé em Deus, tá ok? Sabendo que o ensino e o ensino correto, ele é fundamental. Infelizmente, nós vemos que nesses últimos dias está havendo assim um certo abandono pela palavra de Deus, né? Tem muitos grupos que se preocupam mais num culto de ter um momento de emoção do que aprender a palavra de Deus. Quer ter um momento de emoção, não é pecado, não é proibido, não é errado, nada, tá ok? Mas se a pessoa substitui o momento da palavra de Deus por um momento de emoção, isso é sim um pecado. E lembrando que existe pecado, diz que pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. O que é isso? Alguns condenam e falam assim: poxa, pastor, o senhor está defendendo que tem pecadinho e pecadão? Olha, literalmente existe, porque se a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte, e lembrando o que significa morte. Morte aqui é morte espiritual, não é morte física, não é ninguém ser morto literalmente, fisicamente. Morte espiritual, ou seja, tem pecado que a pessoa tem que ter a sua comunhão interrompida com Deus, tá ok? Ele tem que ser separado. Morte significa separação. Já tem pecado que não, a pessoa não precisa ser separada do povo de Deus. Porém, é pecado. Por quê? Pecado significa erro, significa errar o alvo. E existe, então, um pecado que a pessoa tem que ter a sua comunhão interrompida, e existe pecado que não. Então, quer dizer, a questão do ensino da palavra de Deus faltou em Israel, faltou na história de Israel. E existem erros históricos que Israel cometeu, que as pessoas hoje em nossas igrejas, eles até elogiam. Eu não elogio, eu condeno. Vou citar um exemplo. Israel cometeu um erro que eles fizeram o seguinte: num determinado momento da história, principalmente depois da destruição do templo, eles começaram a defender que o nome de Deus é tão santo que eles não deveriam mais pronunciar o nome de Deus, que é Yahvé. É a pronúncia mais aceita para descrever o tetragrama sagrado. Então, algumas pessoas elogiam: olha que bonito, eles consideravam o nome de Deus tão santo que eles nem pronunciavam esse nome. Isso não é nada bonito, isso é um absurdo. Seria o mesmo que nós hoje na igreja fazemos o seguinte: olha, o nome de Jesus é santo, é muito santo, não vamos nem mais pronunciar esse nome. Então, como é que você vai vencer as enfermidades?
Como é que você vai vencer os demônios? Se alguém lhe der algo mortífero, como é que você vai sobreviver? Se tudo isso Jesus Cristo diz em meu nome. Então Israel errou, abandonando o uso do nome de Deus. Eu procuro sempre, quando eu encontro na nossa Bíblia a palavra Senhor, tudo e todo em maiúscula, eu procuro pronunciar o nome de Deus. Porque assim como no nome de Jesus há poder, os israelitas eles deveriam entender também que no nome de Yahvé há poder. Então o problema era a questão realmente de ensino. Então o número 40 marcou lá no livro dos Juízes a falta de ensino, tá bom? E surgimento de uma nova geração que não temia a Deus. E em muitos outros momentos ela representa provação. Por isso também tem alguns que defendem que a grande tribulação não dura 7 anos. Eu defendo que dura 7 anos, porque a grande tribulação dá para ver claramente na Bíblia que ela é a última das 70 semanas de Daniel. Mas tem alguns que defendem que a grande tribulação dura 40 anos. Já pensou 40 anos aí com o coronavírus e outras catástrofes atingindo a humanidade? Melhor deixar essa heresia de fora.